Oi, gente, tudo bem? Hoje a aula vai ser sobre a colonização do continente americano. Agora, eu falei pra vocês na outra aula que eu ia focar bastante agora na América. E então vamos lá. Hoje a gente vai ver a parte da América que é a que a gente chama de América Espanhola, né? Que foi a parte dominada pelos espanhóis. E a América Portuguesa. A América Portuguesa é justamente a parte onde se encontra o Brasil. Tudo bem? Então, a primeira coisa, os europeus chegaram no continente americano e eles tinham que organizar as coisas, eles tomaram a terra como se fosse deles, como nós já vimos, e aí você tem que fazer, você tomou a terra para você tem que fazer algo com ela, né? Então, assim, esses exploradores europeus, eles eram portugueses e espanhóis, eles dominaram aqui, eles falaram, se eu estou dominando aqui, tudo que eu conseguir de riquezas para cá, nessa terra, eu vou levar para minha casa, não vai ficar aqui. E assim, eram terras muito grandes, né? A América é um continente inteiro, então eles vão poder produzir muita coisa também, né? E aí, nessa produção, tudo que eles conseguem, eles mandam para o que a gente vai chamar agora de metrópole. Metrópole é o país de origem colonizadora, né? Então, no caso, tipo, o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Qual que é a metrópole? Portugal, né? Se a gente estivesse estudando no Haiti, eles iam falar que foram os franceses. Se a gente estivesse estudando o México, nós íamos falar que a metrópole era a Espanha. E quem ficou desse lado são as colônias, né? Então, Brasil, colônia, Peru, colonial, enfim. A gente tem essa relação. Então, o que eu faço? Eu venho para o continente americano e eu compro não, né? Pego madeira, né? Pego uma madeira bonita, tipo para o Brasil. No Brasil, eu corto essa madeira, põe no barquinho, vai para Portugal. Chegando em Portugal, eles vão fazer móveis com essa madeira. Então, eu mando a matéria-prima para a metrópole transforma aquilo no seu objetivo final e depois vende de novo para a colônia a um preço muito caro. Por quê? Porque a colônia só pode comprar da metrópole. É como se o Brasil virasse, por exemplo, uma extensão de Portugal. É como se ela tivesse, assim, Portugal tá aqui, o Brasil é o braço, né? Tirando o fato que o Brasil é muito maior que Portugal. Então, eles podiam vender no preço que eles quisessem aqui na colônia, porque aqui não tinha nada de artesanato, indústria, nada. Então, aqui eles não conseguiam produzir tanta coisa. Então, eles vão, assim, o barquinho foi lá, deixou as madeiras em Portugal. Portugal foi lá, fez lindas coisas com aquela madeira e manda o barquinho de volta para o Brasil colonial a preço muito caro. E assim eles lucram imensamente. É só Portugal que faz isso? Não. Todos os colonizadores faziam isso. Nós chamamos isso de pacto colonial. É uma lei em que você só pode vender para a sua metrópole. Tá? Então as colônias elas vão ser muito exploradas pelos seus produtos, né? Seus produtos únicos, principalmente aqueles que os europeus não conheciam. Metais preciosos também. No caso, também comidas, enfim, tudo que tinha de diferente e até mesmo a sua terra quando isso acabasse. Então, eles também vão plantar coisas em solo americano para ser mandado para a Europa para aumentar a quantidade de comida disponível. Basicamente, todos os colonizadores fizeram isso, né? Exceto alguns. Lá no que viria a ser os Estados Unidos, algumas colônias, são bem pouquinhas, que viraram colônias com o objetivo de população. Né? O pessoal foi lá para morar, para ficar bem ali, para ficar lá para sempre. O resto, essa coisa de você estar num lugar que só produz coisas para a sua metrópole, chama-se colônia de exploração. Então, quando a gente fala que o Brasil foi explorado, ele foi mesmo, porque o nome é colônia de exploração. Tudo bem? Então, vamos começar pela colonização espanhola. A colonização espanhola, vou colocar uma mapinha para vocês, vai ter aí uma divisão em 4 reinos, porque
é uma região bem grande, né? O território é enorme e ele é difícil de administrar. Então, para facilitar a administração desses territórios, eles dividiram a América Espanhola em 4 partes, né? Que aí são os reinos de México, Nova Granada, Peru e Rio de Prata, né? Essas regiões depois vão formar os países que nós conhecemos hoje em dia. Eles também tinham 4 capitanias, que era Cuba, Venezuela, Guatemala e Chile. Na América Espanhola, o que vai predominar é o trabalho indígena servil. Eles são igual os servos da Idade Média. Então, a gente fala que é um trabalho compulsório, né? Porque ele é obrigatório, ele não tem pausa e tal. Então, nós temos a encomienda. A encomienda é um trabalho que você faz em troca do quê? De comida, roupas, educação e religião. Se vocês lembrarem, nesse período o pessoal ainda é muito religioso. Portugal e Espanha são países muito católicos. Lá na Europa, o que está acontecendo no momento, nós falamos aqui no 1500 e pouquinho, né, século XVI, vai ser a reforma e a contra-reforma. Se vocês se lembrarem aí da pesquisa que vocês fizeram sobre contra-reforma, uma das ações da igreja era reafirmar o catolicismo e conseguir o maior número de convertidos para o catolicismo. E os reis de Portugal e Espanha vão levar isso muito a sério, eles vão querer catequizar os índios, é obrigação deles catequizar os índios, tanto como cidadão do seu reino, também como a sua situação como cristão, obrigava que eles ajudassem aí a converter os indígenas para a religião que eles achavam correta, né? E tem a mita também, que é uma outra forma de trabalho, que é um trabalho forçado. Ele recebe salário, mas o salário é tão pouquinho que chega assim, tá uma hora que o salário acaba antes de vir o próximo salário do próximo mês. E aí eles são obrigados a pedir empréstimo para o dono da terra, né, que é um espanhol. E como ele sempre vai ganhar muito pouco, ele vai acumulando muitas dívidas e ele acaba trabalhando por quase nada. Na América Espanhola a gente tem uma ênfase muito grande na mineração de pedras preciosas. Eu disse para vocês que os maias, incas, astecas, todos eles usavam muitos metais preciosos. Os espanhóis vão pegar tudo isso para eles, vão minerar, vão achar mais e vão mandar tudo para a Espanha. As igrejas antigas da Espanha são maravilhosas, cheias de ouro, pedras preciosas. Eles levaram todas essas riquezas para lá. Muita, muita riqueza. A sociedade na América Espanhola ela era dividida, né? Nós temos o que eles chamam de chapetones, que são os espanhóis que vieram da Espanha para o continente americano organizar e morar aqui. Nós temos os crioulos, que são os filhos dos espanhóis. Eles não têm tantos prestígios quanto os pais, porque eles nasceram aqui. Então o pessoal os espanhóis olhavam para eles meio tipo, você não é espanhol. É claro que eu sou espanhol. Porque quem nasce... Assim, eu falei pra vocês, por exemplo, que o Brasil era tipo um pedaço de Portugal. Quem nascia no Brasil antes da independência era considerado português. Porque a colônia é parte de Portugal. Da mesma forma, se você nascesse ali no meio do continente americano, na América Central, você ia ser espanhol. Porque a metrópole é Espanha, certo? Também temos os mestiços que fazem trabalhos bem mal pagos, são vistos de uma forma muito complicada, porque os indígenas falam que eles não são índios e os brancos falam que eles não são brancos. Então eles têm uma situação bem delicada. Temos os indígenas, óbvio, uma grande quantidade de indígenas na América Espanhola e uma quantidade bem menor de africanos escravizados, ok? Eles vão ter aí uma produção que chama plantation. O que é a plantation? Você pega um gênero tropical. O que é um gênero tropical? Um alimento que só existe aqui, né? Ou pode ser de outro lugar também, por exemplo, o cacau. O cacau ele é de origem americana, né? Então eles querem fazer chocolate lá na Europa. Eles vão plantar o cacau aqui somente para exportação. Eles não vão utilizar de fato esse cacau. Ele vai ser produzido somente para você mandar ele para outros países. Isso dava um bom dinheiro para os donos das plantações.